avançado, tá bom? Hoje a aula é referente à segunda semana do mês de abril, dia 9 e 10. Hoje nós vamos continuar também dando continuidade ao assunto veladuras, tá bom? Hoje eu vou passar alguns exercícios simples de se fazer, mas muito legal. Essa técnica ela é muito bem-vinda no conhecimento de vocês vão entender o porquê. E nós vamos continuar fazendo, dando continuidade a esse assunto de técnicas, né? Nós vamos passar para a próxima aula, será empaste de tinta, tá bom? A gente vai aprender a trabalhar com isso. Eu resolvi dar continuidade a esse assunto de técnicas porque eu achei que foi bem informativo, né? Especialmente porque na sala de aula a gente tem o problema de que cada um pinta um quadro, então as técnicas elas são sempre voltadas para o que o aluno está pintando. E como muitas vezes vocês repetem muito os temas e as técnicas acabam sendo parecidas, então acaba acontecendo que vocês não aprendem coisas muito novas, né? Mesmo eu sempre falando para vocês, vamos mudar o tema, vamos fazer um tema diferente, justamente para vocês aprenderem técnicas diferentes. Hoje o assunto, e aí com essa capacidade que a gente tem agora de fazer essas aulas separadas e que todo mundo consegue ver, eu achei que foi uma oportunidade bem legal para vocês conhecerem novas técnicas não voltadas apenas àquilo que vocês estão pintando. Eu espero que vocês gostem, me deem o feedback de vocês, o que vocês estão achando da aula, o que vocês acham que precisa melhorar. Eu sei que a qualidade dos meus vídeos ainda não são 100%, porque infelizmente eu não tenho um local decente para conseguir ter uma qualidade melhor, uma câmera que consegue trazer uma câmera, consegue ter uma qualidade bacana para vocês. Mas eu estou tentando fazer o meu melhor, tá bom, gente? Eu espero que esse meu melhor seja suficiente para vocês entenderem e conseguirem reproduzir em casa, que é esse que é o objetivo. E aí, quando essa crise acabar e nós voltarmos para o nosso formato de aula presencial, eu vejo o resultado que vocês vão apresentar, aquilo que vocês vão fazer, aquilo que vocês vão trazer para eu dar uma olhada naquilo que vocês fizeram. E a gente vai conversando junto e tentando entender melhor, corrigindo algumas coisas que vocês acharem. Recomendo vocês sempre pintarem alguma coisa em casa. Pode ser no papel, tá bom, gente? Não precisa ser um quadro se você não tem tela. Recomendo vocês pintarem mesmo, porque é só pintando que vocês vão conseguir ter esse contato com o material mesmo. Porque se a gente deixa de pintar, acaba ficando que a gente acaba desistindo de pintar e acaba que a gente não pinta, tá bom? Então eu recomendo sempre pintar alguma coisa, nem que seja só um exercício, pinte uma maçã, por exemplo, né? Não precisa pintar uma paisagem complexa, não precisa pintar nada complexo, mas pintem, olhem os vídeos para tirarem as dúvidas. Vocês de nível avançado, se tiver alguma dúvida do conteúdo que a gente trabalhou, vai nas aulas de nível inicial para relembrar, principalmente a questão de mistura de cores, que ela vai ser importante para quando essa questão de técnicas acabarem e eu começar na parte de palhetas de cor, que eu acho que também é super importante vocês saberem para definir os estilos de vocês. Então chega de ficar falando que eu vou fazer para frente e vamos para o vídeo de veladuras hoje de exercício. Vocês vão ver só minhas mãos e até a próxima, gente. Está minhas mãos. E nós vamos começar com um exercício simples agora de veladura, dando continuidade. Então eu diminuí o espaço que eu vou pintar, tá? Para não ficar muito grande, para ela não ficar aqui um tempão fazendo isso para vocês e acaba virando quase 1 hora de vídeo, como já quase tem ficado. Então, o que a gente vai usar hoje, né? Primeiramente, né? O mídio que a gente fez na aula passada, que é a mistura de 50% de óleo de linhaça e 50% de solvente, tá? Ele é importante para a técnica. Cores, tintas, eu não peguei cores primárias porque aqui a gente já tá numa outra, né, etapa. A questão aqui, eu peguei cores que são transparentes e cores que não são transparentes e vou usar todas para mostrar para vocês a diferença. Todas, né, quase todas. Pincéis, né, como vocês podem ver já caiu aí. Pincéis e solvente também para limpar o pincel, que é importante. E o pano, né, para limpar o pincel. Então, eu pedi para vocês fazerem na aula passada um rascunho qualquer e fazer uns retângulos com cor. Eu vou usar esse aqui, que eu já tinha feito para outra turma, já está completamente seco, tá?
já está completamente seco, e aqui em cima a gente vai trabalhar as veladuras. Vocês vão ver a diferença de como trabalhar aqui em cima de uma outra cor e como trabalhar aqui, tá bom? Fiz um rascunho, vocês fizeram, espero que vocês também tenham feito um retângulo, e o retângulo podia ser sem ser um degradê, tá? Que aqui eu vou usar aquele ali porque aquele já tá seco, os outros meus eles não estão secos, tá bom? Um pratinho para misturar tinta, eu vou usar o que eu usei ela passada, com um pouco de medium. Ah, professor, posso usar essa técnica para pintar um desenho inteiro? Sim, pode, desde que você respeite a questão do magro sobre o gordo, tá? Que é, aliás, o gordo sobre o magro, que é a primeira camada ela tem que ser fina, a segunda camada ela tem que ser um pouco mais grossa. Lembra, porque senão depois pode craquelar a sua pintura no futuro, tá bom? Então sempre lembrando dessa questão, que a segunda camada tem que sempre ser mais grossa, e a terceira ser mais grossa ainda, e assim por diante, até você finalizar o seu trabalho. Outra coisa que é importante não esquecer de deixar secar bem antes. Então, assim, pintar com veladura tem que ser mais paciente do que pintar com óleo normal, tá bom? Que vai depender de várias camadas para você chegar onde você quer. Essa técnica eu uso muito, principalmente na parte do esboço, para não perder o desenho, né? Geralmente eu sempre falo para vocês, pintam, mas não esquece de não perder o desenho, assim. Mas dependendo da tinta, se ela for muito densa, ela acaba escondendo o desenho que está embaixo. Então, para que isso não aconteça, eu também uso muito dessa técnica para dar a primeira camada nos meus trabalhos. Depois eu espero secar e trabalho a segunda camada, que é no estilo que eu trabalho na sala de aula, tá bom? Eu fiz esse desenho bem simples, na verdade. A gente vai começar aqui com o céu. Eu vou começar aqui colocando branco, tá? Vou fazer um céu. Eu acho que eu não peguei uma cor azulada. Acho que vou fazer um céu amarelado, então. Branco. Amarelo. Esse amarelo já tem aqui. Um pouco de trata assim, dá pra cá. Também já tem ali. Lembrando que eu não vou pintar uma paisagem inteira, só pra demonstrar, tá bom? A gente vai pegar um pouco daqui, tem que ser bem pouquinho, tá, gente? Não precisa de muito, não. Molha o pincel, põe do lado da tinta que você quer, tá bom? E vai pondo um pouquinho da tinta em cima disso aqui, tá vendo como essa tinta aqui? Esse amarelo é bem denso, tá vendo? Aí se eu quero mais, eu vou pegando, colocando mais medium pra deixar isso mais claro, cada vez mais claro, mais transparente, tá bom? Então eu quero pintar o céu. Não vai rolar muito bem aqui no papel não, tá, gente? Você vai ter que esperar secar, porque o papel chupa muito. Tinha que ser numa tábua. Aqui tinha que ser um papel próprio. Bom, mas é o que eu tenho nesse momento. Tá dando pra ver o efeito, sim. Ó, aí na câmera não tá pegando, mas ele não tá cobrindo o meu rascunho, tá bom? O meu esboço. Deixa eu passar aqui na casinha, ó. Na casinha dá pra ver melhor. Ó, ele não tá cobrindo. Então, o objetivo dessa técnica nesse momento é que ele não cubra mesmo, sabe? Aqui já tô usando um pouco mais de tinta e menos pigmento. Aliás, um pouco mais de pigmento e menos produto do medium. Tá bom? Aquele branco. Aí eu posso fazer também a cor que eu quero, tá? E colocar um pouco de medium. O papel não vai rolar direito, não. Gente, eu já volto. Voltei. Eu trouxe aqui de novo pra vocês verem que ele já ficou um pouquinho melhor, mas ele mesmo assim precisa secar bastante, porque como aqui é papel, ele chupa muito óleo, tá vendo? Então talvez não fique muito bom, mas dá pra fazer. Eu só não vou terminar ele aqui porque eu quero que vocês vejam realmente o resultado, né, esperado. Então eu trouxe essa outra tela que eu já comecei há muitos anos atrás, anos mesmo, acho que já tem uns 4 anos que tá no esboço, e eu nunca sequer comecei. Então assim,
Dá pra fazer o exercício no papel, tá, gente? Vocês vão ter só que esperar secar. Mas eu quero mostrar o efeito. Então eu trouxe esse esboço. E vamos dar continuidade na técnica aqui, tá bom? E eu vou pintar só, mais uma vez, fazer um pouco dessa tinta, ó. Quero esse amarelo. E eu não quero perder o... pintar essa flor de amarelo. Vendo, ó, eu não sei se tá pegando na tela, mas deve estar. Na tela, na câmera. Olha, ele não apaga completamente o desenho. Então dá pra você trabalhar em etapas. Dá pra você dar essa primeira camada com esse óleo diluente, tá bom? Esse óleo com esse medium. E ó, ir trabalhando por cima dessas camadas. Lembrando que se ela não estiver seca, ela vai misturar. E o objetivo da veladura é sempre fazer uma camada fina por cima. Mas nesse momento a gente está usando ele como base, sabe? Para você não perder o seu trabalho. Então você nunca vai dar o acabamento final aqui em cima desse detalhe. A gente só está usando ele para fazer essa marcação de luz e sombra, por exemplo. Deixa eu ver com ele por aqui. Um pouquinho mais de... mistura com um pouco mais de mídio. Porque assim, a veladura, ela pode ser usada para pintar, mas ela requer uma paciência, como eu disse para vocês no começo. Porque ela cobre menos, então você vai ter que dar essa veladura com vários tons da cor que você quer. Mas ela é importante pra gente dar aquela primeira camada de tinta, a gente deixa secar, depois a gente vem com a tinta pura por cima, sabe? Que a gente não vai dar uma base de cor e não vai perder o desenho, que nem, por exemplo, nem tá acontecendo aqui, ó. Eu continuo vendo o desenho, tá? Ela não cobre completamente. E isso é muito interessante para quando a gente precisa fazer essa veladura. Essa veladura deixar esse... Quando a gente não quer que a gente cobre o desenho, a gente perca o desenho. É importante, principalmente quando a gente está pintando um rosto, pra gente não perder esse desenho. Tá bom? Vou dar um pouquinho de marrom aqui. A gente marca onde as sombras, por exemplo, estou usando uma cor mais escura para vocês poderem ver melhor. A gente trabalha com essas sombras, tá bom? E você continua vendo o desenho, que é importante. A gente pode pintar praticamente todo o quadro, só dando essa primeira mão bem ralinha de tinta. Depois a gente trabalha por cima. E aí a gente pode trabalhar com a tinta depois que secar. A gente trabalha com a tinta bem passada em cima, normal, do jeito que a gente trabalha na sala de aula. E depois a gente pode ainda esperar secar completamente e dar mais uma mão de veladura por cima, assim, dar aquela finura, assim. Lembrando que quando é veladura, não tem problema, por exemplo, a camada de baixo está um pouquinho mais grossa. Desde que não seja veladura sobre veladura. Então, por exemplo, aqui, se eu for fazer uma segunda camada de veladura depois, ela tem que ser um pouco mais grossa. Não pode ser mais fina. Agora, se eu estiver trabalhando aqui embaixo, já tem uma base seca de tinta, eu posso trabalhar com uma veladura em cima tranquilamente. Porque a veladura, ela já tem óleo nela, né? Disso, tá? Porque a veladura, ela tem óleo, então ela pode ser trabalhada em cima de outra camada de tinta seca. Afinal, ela foi feita para isso. Que tem que tomar cuidado, que nem aconteceu na aula passada que eu mostrei pra você o exemplo daquele quadro do jarro. Você pode, que nem aqui a gente começou a pintar com veladura para marcar as sombras. É uma técnica, uma das técnicas que se pode usar com a veladura. Outra técnica foi a que eu mostrei no vídeo passado, em que a gente pode dar uma camada de uma outra tinta em cima de um quadro que já está pronto. Então, por exemplo, aquela outra vez eu usei o verde no fundo para deixar um tom mais esverdeado. Usei um amarelo no vaso para deixar ali um cinza mais amarelado. Então, assim, dá para trabalhar desse jeito também, mas deve-se tomar cuidado com o seguinte. Você tem lá um quadro verde. Você tem lá um quadro verde. Se você trabalhar com uma veladura laranja por cima ou vermelha, corre o risco de ficar marrom, tá? Vai depender muito da camada de tinta, mas ele vai ficar um verde sujo, né? Vai ficar um verde meio amarelado, meio amarronzado. Porque aqui a gente também trabalha com a questão das misturas de cores.
Então, a veladura ela não mistura propriamente uma tinta com a outra. Ela é uma camada que ela é feita em cima dessa tinta que já está embaixo, né? Por exemplo, vamos pegar esse aqui, que a gente fez aula passada, no exemplo. Aqui eu trabalhei com verde em cima de um fundo já meio esverdeado, em cima de um marrom, então ele ficou não era bem um marrom, era um verde terra. Então ele ficou um quadro mais esverdeado, mais amarelado. É que aqui ainda não, aqui infelizmente não pega direito a câmera. Mas se você olhar bem as luzes as luzes aqui, elas estão meio amareladas, ó, porque eu passei um pouco de amarelo. Tem que tomar cuidado com esse efeito de uma forma errada, que é, por exemplo, se eu pegar um vermelho e passar em cima desse fundo aqui, vai ficar meio marronzado, tá bom? A mesma coisa se eu passar um vermelho aqui em cima, por isso que aqui eu passei amarelo no dia, uma veladura de amarelo. Então, assim, também lembrar da mistura de cores para não fazer errado e deixar o quadro no tom que você não quer, tá bom? Você pode realçar alguma cor, vamos supor, tá verde, eu quero realçar esse tom, eu faço um verde mais escuro, quero realçar os contrastes não, mas as partes mais escuras, né? Faço uma veladura de um verde mais escuro e passo aqui por cima, ele vai escurecer. Só que aí eu tenho que depois voltar e trabalhar as luzes, porque como eu disse ela passada, ele também tira um pouco do contraste. Então você vai precisar trabalhar as sombras e as luzes novamente, mas você vai ter esse tom mudado, tá bom? Então, esse é um jeito de usar ela, passar por cima de um trabalho já pronto, e esse é um jeito de usar essa, que você pode marcar o desenho para não se perder. Então trabalhar com as sombras, com a cor, e eu ainda continuo vendo, aqui a câmera não está pegando, mas eu continuo vendo o grafite embaixo. Isso é muito importante, por exemplo, quando eu for pintar esse rosto, para eu já marcar aqui onde está as sombras, onde está as luzes, e sem perder o desenho, que aí depois quando eu for, espero secar e for pintar com uma camada de tinta mais grossa, aí eu já vou conseguir ver onde está claro, onde está escuro, é só copiar a tinta com ela mais pura, tá bom? Então ela serve também como uma base para o seu trabalho. Assim também como eu posso pintar só com veladura. Posso esperar essa camada mais fina secar, passar uma outra camada por cima diluída, sempre pensando na quantidade de pigmento que você coloca com o medium, tá bom? Sempre tem que ser um pouco mais. E lembrar que quando você faz veladura, você não está misturando a cor, você está colocando uma camada em cima da cor, então não vai misturar com a cor que está embaixo, mas pela cor embaixo ser uma outra cor, ela vai dar uma diferença na cor que está em cima. Vamos explicar isso de um jeito mais prático. Aqui está amarelo, quando secar, eu posso jogar um vermelho por cima, a veladura de vermelho, e ela vai ficar laranja, um laranja calmo, mas vai ficar um laranja, tá? Vermelho, 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 você vai ter que esperar secar e passar uma camada pura de vermelho, sem veladura, certo? Deixa eu ver aqui se vai funcionar nesse esquema aqui. Eu fiz esse exercício pro pessoal da turma de iniciante. Como já secou, é a única coisa que tinha, eu vou tentar aplicar uma veladura em cima disso aqui que já tá seco, certo? Vocês já vão passar em cima dos seus retângulos comuns, tá? É um retângulo igual esse aqui, só que de uma cor só, não precisa fazer degradê não. Então, deixa eu ver onde está bastante seco. Esse aqui está bastante seco. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo do que eu estava falando. Eu vou fazer uma veladura bem clarinha de amarelo, em cima do azul. Ó, é uma camada por cima. Ó, ficou amarelo onde não tem, mas aqui ele deu uma ilusão de um pouco esverdeado. Ficou pouca coisa, mas ficou. Porque a veladura ela tem essa intenção. Ela não é para ficar algo tão intenso, tá, gente? Ela é para ficar uma camada clarinha, como se fosse um vitral em cima. Tá bom? Por que a camada de baixo tem que estar seca? Para não misturar. Tá vendo? Aqui tava um pouco molhado, ó. Misturou. Que acaba dando um efeito que não é legal. Acaba misturando com a tinta de baixo, tá bom? Aqui branco eu acho que eu coloquei mais pigmento ali, ele é mais triste. Ele também serve de base. Eu gosto muito de usar veladura de base para madeira, porque aí você pode fazer uma coisa mais líquida por cima, esperar secar, depois você vem com os tons escuros puros por cima. Então você vai trabalhando as sombras depois. É bem legal de trabalhar. Com a veladura você também te ajuda a trabalhar com um pincel mais mole, tá? Então não precisa ser um pincel chato igual esse. Com veladura você consegue pintar um quadro inteiro
só com pincel redondo, por exemplo, de ponta mole. Então, é bem legal de trabalhar, tá bom, gente? É uma coisa que eu recomendo vocês estudarem bastante, porque ela ajuda. Você tem sempre que pensar nas camadas, tá bom? Sempre nas camadas que você quer. Tá? Eu vou jogar um pouquinho aqui de azul. Ó, aqui, ó. Isso aqui que eu tô passando é pigmento azul. Tá ficando verde. Ó. Azul. Mas ali em cima tá ficando verde, ó. Por causa do amarelo que tá embaixo. Então, é isso que eu queria também passar pra vocês. Tá vendo? Aqui fica marcado, ó. É ruim de trabalhar no papel. Mas dá pra trabalhar. Agora. O meu intuito era pintar uma paisagem, mas o papel não fica legal. Pintar com veladura tem que ser um pincel mais grosso. Aqui eu tô com marrom. Uma terra de siena, na verdade, queimada. E aí eu tô passando por cima desse aqui, ó. Daí não dá pra ver, mas ele deixa o tom com uma camada fina por cima. Tá vendo? Aí ficou meio marronzado. O exercício que vocês vão fazer em casa é exatamente esse. Depois que secar bem, de preferência, você vai passar só em cima da onde você passou o óleo puro, né? Tinta com óleo puro. E você, depois que secou bem, você vai trabalhar essas nuances de cores. Você vai fazer com as tintas que você tiver em casa. Vai diluir com esse óleo, com esse medium, que é óleo de linhaça e óleo de solvente, 50% de cada. Pra você trabalhar em cima e não perder, entender como funciona, tá, gente? É importante. Eu gosto muito dessa técnica. Acho que ela ajuda bastante. Como eu falei que ia treinar com outras cores, mostrar pra vocês com outras cores, né? O intuito não era trabalhar com essas cores aqui, assim, pintando um quadro junto com vocês, aquela uma paisagem fininha com aquela. Mas não deu muito certo, por causa que o papel não era próprio. Lembrando que no próprio tubo tá escrito se a tinta é transparente ou semi-transparente, tá? E aí agora eu tô com uma veladura vermelha, eu vou tentar fazer uma veladura vermelha em cima daqui. Tá bem clarinho de pegar. Eu quero realçar uma cor, tá vendo, ó? Realçar uma cor com o próprio vermelho, ó. Olha como fica legal. Ó, só pra vocês verem a diferença. Dá uma realçada na cor, ó. Repara. Ele uniformiza. Nossa, a palavra existe? Ele faz as pinceladas ficarem uniforme. Então também ajuda bastante nessa questão. Ó, depois que secou, como ficou bom, ó. Então tem que pensar nessa questão também, tá, gente? Ó, como aqui já fica meio alaranjado, ó. Tá vendo? Ele fica laranja, porque o amarelo embaixo deixa amarelado. Deixa laranjar, aliás. Então, gente, ó como aqui fica roxo. Ó, por causa do vermelho. Então você pode trocar os tons da sua paleta, da sua paleta de cor do quadro que eu falo, fazendo uma veladura por cima. Deixa eu ver se eu consigo ampliar pra vocês verem como ficou vermelho, ó, meio roxo. Aqui também não tá colaborando a minha luz, né? Gente, então esse é o exercício que a gente vai passar pra vocês hoje, tá bom? Conseguir, através dessa veladura por cima, né? Tentar chegar em diferentes tons, lembrando que a camada tem que estar totalmente seca. Tem que trabalhar as questões do esboço, tá? Ver se você consegue marcar a sua sombra. Aqui, ó, como ela já ficou um pouco mais seca. Ainda não tá seca, tá, gente? Demora mais, apesar que aqui já deu uma secada legal. Dependendo da camada que você passar, ela seca bem rápido. Aqui ainda tá molhado, ó. Ainda tem um pouco de tinta. Agora aqui não, aqui ela já secou. Então, assim, dá pra trabalhar essas camadas assim por cima, que fica bem legal depois. Vamos ver se ela aceita aqui agora. Aqui ficou bem forte. Tá? Dá pra trabalhar essas camadas por cima depois. Bem legal. Bem interessante essa técnica. Ela tá muito forte porque o amarelo ele é muito claro em relação ao vermelho, né? Um pouco mais de amarelo aqui, ó. Dá pra trabalhar essas camadas por cima depois. Professor, não gostei do que eu fiz. Tem como tirar?
tem como tirar. Passa um pano por cima, ó, e você tira aonde tiver mais. Professor, posso usar essa técnica para fazer uma base de fundo? Não é recomendado, tá? Mas pode, né? Se você tiver, sei lá, um fundo... Vou colocar aqui, por exemplo, Pode colocar aqui uma outra cor. Um verde terra. Tá? Vou colocar um verde terra aqui. Apesar dessa cor ser bem opaca, lembrando, não é recomendado fazer com cor densa, cor opaca, né? É interessante fazer sempre com uma cor transparente, tá bom, gente? Vou colocar um pouco de vermelho nesse fundo, que eu quero um verde terra mais vermelho. Ó. Fazer uma camada bem fininha de tinta, tá vendo? Ajuda a fazer aquela base de fundo que às vezes você demora uma vida para preencher. Então, é legal trabalhar com essa técnica, tá bom? Apesar de não ser recomendado preencher, você pode preencher Por que não é recomendado? Porque às vezes ela pode deixar aparecer muito. Aí você vai ter que dar umas 15 camadas, né? Pra deixar isso clarear, pra deixar isso cobrir o fundo. Mas não significa que não pode, tá? O que eu gosto dessa técnica é que depois a gente pode trabalhar as sombras assim por cima, assim. Pra pintar madeira eu gosto muito de usar essa tinta diluída. Então dá pra pintar bastante coisa com isso aqui. Ele faz um efeito bem legal. Bom, dependendo do que você quer fazer, dá até pra fazer um efeito de tinta mais aguada, sabe? Tipo aquarela. Não tô falando que você vai conseguir fazer aquarela aqui não, tá, gente? Mas dá pra você dar um efeito de tinta acrílica, por exemplo. Apesar de não ser recomendado, porque ela não cobre perfeitamente. Você vai ter que dar umas 2 mãos pra deixar esse efeito legal. Ó, aqui eu já tô usando pigmento mais puro em cima daquele negócio. Aí eu vou passar um pouquinho, ó. Bom, dá pra passar em cima de todo o desenho se eu quisesse, dessa cor. Inclusive, é que eu estou sem tinta acrílica. Tem uma técnica que a gente chama do popular, que ele chama queimar a tela. Né? Uma técnica que tem esse nome, mas na verdade o nome correto dela seria imprimatura. Essas telas que a gente compra, ela já vem com essa imprimatura de fábrica, essa camada branca assim, que é feita com gesso e algum outro produto cola. Gesso e cola. Porque pra gente não pintar diretamente no pano, pra tinta não vazar do outro lado. Então a gente faz a gente compra essa tela. As telas que a gente compra, ela já vem com essa camada de imprimatura branca. Só que às vezes tem artista que não gosta dessa imprimatura que vem de fábrica, porque acha que não é muito boa o suficiente. Dá pra gente fazer uma imprimatura com tom de terra de siena, tá? Que tira esse branco da tela, que fica escuro, né? É bom porque você consegue ver onde tá faltando tinta com mais facilidade. Segundo alguns artistas, dizem que ajuda você a dominar o desenho e não ser dominado pela tela. Eu nunca fiz, então eu não posso chegar para vocês e falar assim, olha, fiz uma imprimatura X para mudar o tom da tela e ajuda realmente. Vou testar e vou trazer minha opinião para vocês. A imprimatura ela é uma camada bem fina de tinta acrílica terra de siena. É a mesma coisa, 50% de tinta de terra de siena, 50% de água. Mistura, passa no fundo, bem ralo, deixa secar e depois você pinta por cima, tá? Bom, gente, isso foi só uma informação a mais sobre a técnica. É isso, tá? Que eu queria passar para vocês, esses exercícios para vocês fazerem em casa. Esses testes, que é importante. Então, exercício, pintar em cima de um esboço, ver como funciona. Nesse caso aqui, pintar em cima de tintas já secas para vocês verem a diferença de cor que faz. Mais uma vez, eu vou mostrar o desenho que eu fiz, que eu passei essa tinta na aula passada, para vocês verem que dá para dar uma diferença legal, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer de uma outra cor para vocês verem.
Ainda não tá seca a imprimatura que eu fiz na aula no vídeo passado, tá, gente? Então provavelmente vai misturar a tinta que tá embaixo. Mas, por exemplo, é que eu quero ver se dá pra vocês esse efeito mais prático da coisa, né? Pra vocês verem. Ó, quando eu quero mudar a cor, ó, eu mudei a cor, tá vendo? Ficou mais amarronzado, ó. E fica uma mudança sutil, diferente de eu pegar a tinta pura e vir aqui, por exemplo, ó como ele cobre mais, ó como fica diferente. Ó, tá vendo? Às vezes eu quero só dar uma mudança sutil no tom, então eu venho com bastante produto, tá vendo, ó? Pode até você pegar um pincel mais largo do que eu tô usando aqui e passar no fundo inteiro, mas tá vendo a diferença? Ó como fica, de certa forma, mais sutil, mais suave. Não fica aquela coisa ignorante, assim. Então, às vezes você quer fazer essa mudança, e essa mudança ela pode ser feita apenas de um modo bem mais sutil do que necessariamente você pegar e fazer esse efeito tudo muito grande. Eu vou jogar o vermelho em cima do verde. Ele vai dar um tom avermelhado para esse fundo. Vou pegar um pincel mais largo. Aí não tá dando nenhuma diferença na tela, mas aqui deu uma diferença muito grande com esse vermelho no fundo. Ele dá um efeito assim bem diferente, porque ele vai deixando o verde meio amarronzado. E aí ele vai ficando com esses toques avermelhados no fundo, em cima do verde. Então assim, ele não é uma camada que mistura com o verde. Você consegue ver onde está verde e onde está esse toque avermelhado. E aí lembra que o verde e o vermelho tem contraste? Aí ele fica essa coisa bem interessante, assim, dá um efeito bem legal. Ah, tomara que a câmera pegue. Ó, não sei, acho que pegou mais ou menos. Mas é muito legal esse efeito aqui, porque a gente pode dar uma mudança muito grande no quadro, mas ao mesmo tempo muito sutil, né? Não é uma coisa que vai pegar o seu desenho e transformar em outra coisa, sabe? Ele vai ficar seu desenho, sua pintura, com uma mudança, mas nada tão exagerado, nada tão forte. Ó, esse verde que eu usei aqui foi um verde que eu fiz com amarelo de cádmio e azul cobalto. Eu vou pegar um verde esmeralda diluído, deixa eu diluir mais, bem diluído, e vou passar aqui em cima. Ó como ele fica mais vivo. Ele é uma espécie de verniz, sabe? E quando ele seca, ele continua vivo. Olha a diferença dessa parte aqui de baixo, como tá opaca. Ó, essa parte aqui, essa folhinha aqui, ó, como ela fica bem opaca. Depois, quando secar, eu venho e trabalho nas sombras e nas luzes novamente para dar uma ênfase maior ainda, tá? Já virou um outro trabalho completamente diferente do que eu tinha feito. Eu posso dar luz e sombra na própria veladura. Aonde está sombra, eu posso pegar e passar uma cor mais escura. Aonde está claro, eu posso pegar e passar uma cor mais clara da mesma gama de cor. Então, por exemplo, aqui eu posso passar um marrom bem escuro nessa parte onde está sombra, né, fazer uma veladura com sombra dessa cor. E aqui, vai saindo daqui, eu posso jogar um amarelo mais claro, né, ou um marrom mais claro, que aqui eu joguei amarelo, que é mais fácil de ver a diferença. Tá bom, gente? Olha a diferença que dá. Ele dá um outro, alumínio, não seria alumínio isso aqui? Metal, pronto. Eu acho legal de ver, ver essas diferenças, porque às vezes eu faço o exercício e o exercício ele não mostra tanto que potencial que essa técnica pode ter, sabe? Que às vezes a gente fica preso, não sei, no exercício, o exercício ele não dá uma profundidade tão grande do que poderia vir a ser todo esse trabalho, assim, desse efeito que isso poderia fazer, sabe? Não sei se eu tô conseguindo expressar. Eu acho que talvez vendo ele funcionando aqui mais um pouco, funcione melhor do que eu pedir pra você fazer o exercício. Não que você não tenha que fazer o exercício, tá? Aí aquilo, ó, eu passei um monte aqui onde tinha que estar mais claro. Achei que ficou muito escuro e perdeu um pouco de luz.
Óbvio que depois que secar, eu posso vir com as luzes máximas de novo. Eu posso vir com branco, né? Porque eu passei em cima do branco. Mas eu também posso vir aqui, ó. Só onde eu não gostei, ó. Tá vendo, ó? Volta a ficar branco, ó. Tá, gente? Trabalhar essas veladuras mesmo, ó. Tá? Eu acho que é isso, gente, que eu tinha pra falar pra finalizar essa técnica, finalizar os exercícios. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida estarei no WhatsApp, né? Mais uma vez, eu espero que não tenha ficado nenhuma questão em aberto, mas se ficou, estou lá. Vou finalizar a aula por aqui, porque eu acho que ela já está bem grande, e como sempre eu falo demais. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida estarei lá, estarei esperando sugestões para melhorar a aula se vocês acharem que tem necessidade. Se não, vocês também falem para mim, né, o que vocês estão gostando, o que vocês acham que gostaria de que vocês estão gostando, para eu também saber onde eu tenho que focar mais a aula, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado por assistirem e até quando o coronavírus nos deixarem nos ver pessoalmente. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.